Oi, pessoal. Bom encontrar vocês mais uma vez. Hoje nós vamos começar o 6º capítulo do nosso livrinho, que fala que Deus promete um Salvador. Ele vinha, durante muito tempo, ele preparou o seu povo para receber o seu filho, né? E ele começou com quem? A gente viu alguns encontros atrás, né? Com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas do povo de Israel. Também teve Moisés, que a gente viu no último encontro, que libertou o povo. E os juízes, como Samuel, Sansão e Débora, que organizaram as tribos. E os reis, como Davi e Salomão, que governavam o povo. Hoje em dia, lá em Minas Gerais, lá no estado de Minas Gerais, existe uma igreja onde tem os 12 apóstolos, os 12... profetas, esculpidos em pedra-sabão. É muito bonito, eu já tive a oportunidade de ir lá. E aí no livrinho de vocês tem algumas fotos de alguns deles. A gente sempre começa com o texto da Bíblia, mas dessa vez, como são vários trechinhos, cada um, de um profeta, eu vou ler um pedacinho de cada um para vocês. Então vamos primeiro falar do profeta Jeremias. Então lá em Jeremias 23, versículo 5, diz: Um dia chegará quando farei brotar para Davi um rebento justo. Ele reinará de verdade e com sabedoria. Porá em prática no país a justiça e o direito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, os profetas, já anunciavam essa vinda do Salvador, né? Vamos ver agora em Malaquias 3, versículo 20. Mas para vós que tendes o meu temor, o sol da justiça há de nascer, trazendo o alívio em suas asas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Só ilustrando, eles não eram adivinhas, eles não adivinhavam o futuro, eles não profetizavam esse tipo de coisa, né? Eles eram pessoas muito importantes na formação desse povo, na criação desse povo, e alguns tiveram, né, essa dádiva divina de profetizar a vinda de Jesus, tá bom? Depois nós temos o profeta Isaías. Então lá em Isaías 9, versículo 5, diz também isso. Pois nasceu para nós um menino. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ele também dizia lá em Isaías 7,14: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Palavra do Senhor, graças a Deus. E profeta Miqueias: Mas tu, Belém, é Éfrata, pequenina, entre as aldeias de Judá. De ti é que sairá para mim aquele que há de ser o governante de Israel. Olha que beleza, né? Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salvador prometido, que é o Cristo, ele foi falado durante muitos anos antes da vinda dele, mas poucos acreditavam. E ainda hoje, alguns poucos acreditam, não é? Outra coisa que a gente precisa saber é que os profetas, eles são divididos, deixa eu ver aqui, em duas categorias, os maiores e os menores. Não que eles tenham, um seja mais importante que o outro. O profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel são chamados de profetas maiores, porque escreveram mais textos. Os outros 12, menores. Alguns profetizaram a respeito da vinda do Salvador, foi esses que a gente viu. E os outros falavam de Deus, né? Pregavam, mas não profetizaram a vinda de Jesus. Então você vê que a gente começou como esse segundo ano, né? A gente falou novamente do Espírito Santo, a gente falou novamente da criação do povo de Deus,
a gente mostrou que Deus não abandonou seu povo, né? Ele criou seu povo com Abraão. Ele sabia que ali viria o Salvador dentro dessa família que ele criou, desse grande povo. Esse povo foi escravizado, ele foi lá, mandou Moisés, deu todas as opções, as ajudas, tudo que ele podia para que esse povo fosse libertado. E agora ele continua mostrando para a gente que ele não nos abandona. Porque o povo, assim como a gente, né? A gente continua até hoje, a gente tem uma fé pequenininha, do tamanho de um grãozinho de mostarda. Mas ele não nos abandona. Então, o que ele prometeu? A vinda do Salvador. Então, a gente tem que ver isso, né? A gente está fazendo uma caminhada ao longo desses encontros para chegar até o nosso Salvador, tá bom? E aí, como a gente agora, nesse segundo ano, tem sempre uma figura importante, a história de hoje é sobre Jeremias. Eu vou ler para vocês. O profeta Jeremias nasceu aproximadamente no ano 650 a.C. Ele viveu numa cidade do interior de Israel e foi chamado para pregar a palavra de Deus. Era uma época de muita confusão política e problemas em sua terra. Ele teve medo diante desta grande missão, porque era muito jovem. Jeremias falou: "Ah, Senhor Deus, não sei falar, sou uma criança." Mas o bom Deus lhe garantiu: "Tudo o que eu mandar dizer, dirás. Não tenha medo deles, pois estou contigo para defender-te." Jeremias profetizou durante 40 anos, denunciando os erros do povo de Israel. Ele também profetizou o exílio do povo na Babilônia e a queda da cidade de Jerusalém. Por isso sofreu muito. Foi preso e quase morto por seus inimigos, que não aceitavam seus conselhos. Jeremias também foi o profeta da esperança e do perdão de Deus e do retorno do povo para Jerusalém. Jeremias foi chamado a colaborar com Deus desde jovem. E você, qual é a sua resposta? A gente também pode ser profeta. Ah, tia, não posso não. Olha, eu não tenho conhecimento, como é que eu vou fazer? Quando a gente passa a palavra de Deus, mesmo que seja pequenininha, um pouquinho, para diante, para frente, a gente também está sendo um profeta. Não é só quem profetizou a vinda de Jesus, né? A gente pode ser um profeta menor, mas a gente é um profeta, né? A gente pode levar a palavra para um coleguinha da escola, para um vizinho, para um amiguinho, para a nossa família, né? Quando a gente pede, vamos agora nesse período que está todo mundo tão atribulado, com esse problema de saúde que está ocorrendo no mundo todo, a gente tem que ficar preso dentro de casa, muitos não podem ver os avós. Eu, por exemplo, não posso ver minha mãe só pelo telefone. A gente não pode perder a fé. A gente pode passar uma palavra, dar uma ligada, dizer: olha, Deus está contigo, né? Lembra que ele ouviu o clamor do povo lá na escravidão. Então ele escuta. Tudo que a gente fala, ele escuta. Então vamos passar essa fé um pouquinho para frente. Seja para o seu irmãozinho, para o seu colega, para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para quem você puder passar. É sempre importante, tá bom? Não esqueça de fazer as lições. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem me passar o WhatsApp que eu respondo lá, tá bom? Beijo, saudade grande de vocês. Tchau!